de Jesus, que nada falte. E nós te agradecemos pela provisão alcançada nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor em gratidão. Obrigado, Jesus. Boa noite, meus queridos e amados irmãos. A paz do Senhor Jesus. E é um prazer enorme estar aqui mais uma vez, juntamente com vocês, dentro desse louvor que nos levou à presença do Senhor e continuamos nessa presença. E agora compartilhar uma palavra maravilhosa, que o Senhor possa falar profundamente nos nossos corações, no nome de Jesus, tá ok? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Filipenses, por gentileza. No livro de Filipenses, versículo 3 ao versículo 6. E diz assim a santa e maravilhosa palavra de Deus. Oração de Paulo pelos filipenses. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Amém. Oremos. Amado Deus poderoso, Deus tremendo, esse Deus do qual nós louvamos, adoramos e servimos. Pai, quero nesse momento agora colocar o meu coração diante de Ti, colocar, Senhor Jesus, a minha mente diante de Ti. Eu quero ofertar, Senhor, todo o meu ser, para, Senhor, compartilhar a Tua vontade, o Teu pensamento, aquilo que nós acreditamos. E que essa palavra, Senhor, que é viva, que é eterna, é duradoura e é também transformadora, possa atuar tremendamente nas nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Amém? Queridos, pode colocar para mim o PowerPoint, por favor, tá? Queridos, eu queria falar inicialmente sobre esse livro de Filipenses, né? Relata aqui sobre uma igreja, aos olhos de Paulo, uma igreja poderosa, uma igreja que dava muito alegria ao seu coração, era uma igreja participativa, era uma igreja viva, cheia da presença de Deus. Em diversos momentos durante esse livro, nós vemos claramente aqui o apóstolo Paulo tecendo elogios, palavras de declarações de amor, colocando o seu sentimento de saudade, uma vontade imensa de estar junto deles. Mas queria também colocar para vocês que, infelizmente, com todo esse amparato positivo, né, e sentido pelo apóstolo Paulo, ela não era uma igreja perfeita. Mas por que ela não era uma igreja perfeita? Porque todo relacionamento que tem como base o ser humano, ele será falho, ele terá problemas e terá controvérsias. Até o Jardim do Éden, que era um lugar excelente, ao colocar o homem pecou e o homem errou. Né? E tem uma mensagem, né, de Billy Graham, e vem nortear bastante esse pensamento. E uma das suas pregações, né, suas missões aí missionárias,
ele foi abordado por uma senhora, uma irmã, e perguntou para ele, chegou próximo dele e perguntou: pastor, o senhor é um homem experiente, um homem vivido, já percorreu diversos lugares. Qual é a igreja perfeita? Ele virou para aquela mulher e respondeu: procure incessantemente por uma igreja perfeita. E quando você achá-la, associe-se rapidamente a ela, e você a tornará imperfeita. Mas por que ele disse isso? Porque não tem na face da terra uma igreja perfeita. Porque nós fazemos parte dessa igreja. E fazendo parte dessa igreja, nós cometeremos falhas, cometeremos erros e controvérsias. Esse também não era diferente a igreja de Filipenses. Apesar de ter aí diversos pensamentos positivos, sentimentos positivos, expostos aqui nesse livro, pela carta de Paulo a essa igreja, é bem claro que existe aí um aparato, né, de bons e moderados e maus exemplos. Começando pelo próprio, né, bons exemplos, Paulo, ele se coloca como um padrão a ser seguido. Em um momento ou outro ele fala: ó, sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Um bom exemplo. Timóteo, segundo Paulo, um homem trabalhador nessa obra, um homem de ponta, um homem que não media esforço para esse trabalho, para esse reino, e é apontado por Paulo como homem de caráter aprovado. Glória a Deus pela vida desse homem. Epafrodito, segundo a palavra, diz que foi um homem que adoeceu realizando a obra de Deus, ao ponto de arriscar a sua vida em benefício desse reino. Bons exemplos. Exemplos aí moderados, exemplos de pessoas que começaram esse evangelho no momento inicial com toda a vivacidade, com todo o amor, com todo o carinho, com toda a disposição do reino, mas infelizmente, durante essa caminhada, lamentavelmente, por começar a olhar os seus próprios interesses, se entregou à vaidade e veio se perder. Pessoas essas que tinham um padrão altíssimo. Agora, os maus exemplos. Paulo fala claramente, pessoas que são tituladas por eles como cães, pessoas que são maus obreiros, inclusive sendo chamados de inimigo da cruz de Cristo. Passa para mim, por favor. Esses são, o caminho aí dessa oscilação dessa igreja, apontada por ele, por uma igreja maravilhosa, uma igreja espetacular, mas tinha nesse momento aí uma diversidade muito grande, de caminhos aí dentro dela. Queremos apontar, não de maneira de acusar, mas para que nós possamos olhar para essas situações e sermos moderados, sermos controlados, de maneira que sempre venhamos buscar a perfeição. Apesar que nunca encontraremos dentro desse corpo corrupto e pecaminoso, mas a palavra do Senhor fala que um dia teremos um corpo glorificado, completamente santo e puro. Mas não seja esse o motivo de nós nos acomodarmos dentro dessa figura do erro do homem e nos acomodarmos também com nossos erros, mas venhamos nos aperfeiçoar nessa caminhada espiritual, onde existe um crescimento a ser seguido e sendo motivado por ele. Por isso Paulo escreve essa carta para Filipenses, para motivar essa igreja a chegar a um aperfeiçoamento, para que essa igreja esteja preparada para o dia do Senhor. Historicamente, essa carta, ela chega ali no finalzinho da década de 50, início na década de 60 depois de Cristo, e nem por isso, com quase 2000 anos de história, ela não se torna tão atual
e tão eficaz como nós vemos hoje, no dia de hoje. Ela continua ainda valendo para a gente, norteando o nosso pensamento, para nortear os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Essa é a carta de Filipenses, escrita também em Roma. Por quê? Em algum momento ou outro ele cita aqui, né, a guarda pretoriana do grande César, imperador de Roma. Essa guarda era uma guarda poderosa, uma guarda que causava medo, né, que tinha um poder de força muito grande, e ela só estava no momento ali, na presença ali do imperador. Era uma guarda mais próxima à pessoa do imperador, por isso que há esses relatos dessa carta ser escrita em Roma. E ela foi direcionada para Filipos. Filipos era uma cidade que era como se fosse porta de entrada da Europa. Todos aqueles que viessem ali da Ásia teriam que passar por essa cidade para chegar à Europa. Daí a tamanha diversidade de pessoas e pensamento. Essa carta também, ela tem um endereço que não era somente a membresia daquele local, mas também contemplava toda a sua liderança. Orientava, né, aos filhos de Deus a anularem o seu próprio ser. Hoje nós vivemos isso cada dia mais. Nós falamos aqui, né, na canção, nos submetendo a esse Deus, nos colocando, né, submetendo os nossos sentimentos, nossos pensamentos, o nosso ser a esse propósito maior, que é o reino do Senhor em nossas vidas, incentivando a humildade, o amor fraternal, a unidade, buscando aí uma unidade de sentimento, também de pensamento, onde nós somos levados a pensar de uma única forma. E não é o meu pensamento, não é o seu pensamento, mas é o pensamento de Cristo. Nós vamos falar sobre isso aí. E ela tem um objetivo final, que é preparar essa igreja que somos nós, para o dia e a volta do Senhor. Esse é o objetivo final dessa carta. Para que todos sejam contemplados por esse benefício maior, que é a volta de Cristo. Para que cada um de nós tenhamos, pelo direito conquistado na cruz, por Cristo Jesus, de entrar nessa eternidade. Existia naquele momento, né, por ser uma cidade como porta de entrada, existia um fluxo muito grande de pessoas percorrendo ali naquele local, pessoas vindo de variadas origens, variadas línguas, e também com isso, uma variação, uma diversidade muito grande de pensamento. E não foi diferente também dentro da igreja. Vários pensamentos eram vividos ali dentro daquela casa ali. E Paulo coloca claramente aqui alguns desses propósitos, desses pensamentos, por pregar o Evangelho, né? A diversidade de motivos e propósitos para se proclamar e pregar o Evangelho de Cristo. Uns por amor, cheios de boa vontade. Glória a Deus por isso. Essa é a razão existencial do Evangelho. É o amor. Pregar o amor. E cheio de boa vontade. Porém, também existiam outros motivos por essa pregação, né? E esse proclamar. Outros por interesses particulares, colocado aqui por ele. Por inveja. Por, de repente, você vê uma pessoa falar do amor de Cristo, da pessoa de Cristo, e simplesmente o fato de querer se igualar, simplesmente pelo fato de querer fazer como se fosse uma nova ideologia sendo aplicada naquele local, queria fazer também. Outra maneira também, pela rivalidade. Levar o Evangelho de Cristo como rivalidade, como uma disputa em querer fazer melhor que o outro. São maneiras erradas, maneiras não propostas por esse Evangelho, mas eram colocadas ali, fugindo da verdadeira razão existencial
desse evangelho, que é baseado no amor, na fraternidade e na salvação do homem. O apóstolo, então, norteia um padrão a ser buscado para a igreja de Filipos. Ele coloca ali alguns condicionamentos, ele aponta ali alguns indicativos que vão nortear esse pensamento da maneira correta que deve ser seguido e pregado e proclamado esse evangelho. A maneira correta dessa igreja seguir o seu trabalho, seguir o seu dia a dia, dentro dessa proposta dos céus. Então, esse homem orientado por meio do Espírito Santo, ele começa a pautar alguns itens importantes. Possuir profundo afeto. Não simplesmente, querido irmão, você falar do amor de Deus. Falar do amor de Deus é muito simples, é apenas uma palavra que muitas das vezes vai sair da sua boca e depois perde o significado, talvez, completo do sentido do seu significado, né? Mas um afeto verdadeiro, um afeto profundo, onde você ame aquele que está perto de você, que você respeite aquele que está perto de você, que você venha enxergar aquele que está ao seu lado. É possuir um profundo afeto por aquele que está próximo da gente. Possuir um sentimento de compaixão, ter o quê? Empatia, piedade, se colocar no lugar daquele que está ao seu lado. Isso é compaixão. Isso é você sentir verdadeiramente o amor. É assim que ele começa a pontuar para aquela igreja uma maneira correta de viver esse evangelho aqui na terra. Ter compaixão, tendo o mesmo amor, não um amor diferenciado, não um amor colocado pelo mundo, não um amor colocado pelas propagandas, não colocado pela mídia, mas um amor legítimo, tendo o mesmo amor, o amor que está dentro do meu coração, que ele esteja dentro do seu coração, e o amor que está dentro de você, que eu também possa viver esse amor. Uma unidade nesse pensamento de amor. Serem unidos de alma e de mente. Esse amor, esse afeto, essa compaixão, ela começa a se tornar tão grande no meio dessa igreja, sendo intitulada por ele, né, uma igreja poderosa, uma igreja verdadeira, onde que ele busca o quê? Termos a mesma alma. Ter a mesma alma é eu sentir o que você está sentindo e você sentir o que eu estou sentindo. É viver a minha tristeza e também a minha alegria, e assim vice-versa. Temos mesmo na unidade da alma e também da mente. Pensarmos de uma forma correta, dentro do pensamento de Cristo, mas de uma forma comum, onde cada um saiba o seu papel dentro dessa casa. De maneira que eu pense a mesma coisa que você e você pense a mesma coisa que eu, dentro dessa unidade de Cristo. Fazendo tudo aquilo com humildade. Humildade é viver uma vida de simplicidade, sem soberba, sem prepotência. Ser humilde é você sempre olhar, como está escrito aqui na carta de Filipenses, olhar para o seu irmão como se ele fosse e é sempre superior a você. É você tratar com esse respeito. Muitas das vezes a gente, né, quer dar legalidade, muitas das vezes o nosso comportamento, a maneira de nós reagirmos com as pessoas, e damos legalidade a isso. Hoje eu acordei de mau humor, então eu tenho o direito de pisar e magoar nas pessoas. Não, querida, você não tem. Temos que ser humilde. Nós temos que respeitar as pessoas que estão ao nosso lado. Tratar com muito carinho, tratar com muito amor. Independente da sua classe social, independente se ele ganha muito, independente se ele ganha pouco, independente se está vestido bem ou não, é tratar com humildade. Essa é a palavra
que Cristo traz para o nosso coração através dessa carta. Então, fazendo tudo com humildade. Tudo que você for fazer. Até comprar um produto e falar com o vendedor, faça com humildade. Se você vai varrer uma igreja, faça com humildade. Se você vai pregar aqui na igreja, faça com humildade. Se você é o pastor, seja um pastor com humildade, como é o nosso. Sempre com humildade. Não buscando somente o seu próprio interesse, mas também o dos outros. Hoje, infelizmente, nesse mundo individual, o qual, a sociedade tenta mentalizar para a gente, dentro de tantas coisas que estão acontecendo, cada vez as pessoas estão se afastando mais das outras, cada vez as pessoas estão se tornando cada vez mais individuais, cada um quer olhar para o seu ventre, como diz a palavra, cada um quer pensar mais em si, mas o pensamento de Cristo, ele é completamente diferente, querido. Não buscando somente dos seus próprios interesses, mas também os dos outros. Querido, eu afirmo para você isso de coração. Quando você pensa no outro primeiro, Deus pensa por você. Quando você pensa, em primeiro lugar, no outro, Deus pensa por você. E é uma coisa que eu converso muito com a minha esposa. Você pode fazer o bem, uma pessoa, passar 30 anos fazendo bem para aquela pessoa. Você pode até carregar um caminhão de areia para aquela pessoa. Mas se você, em determinado dia, pedir para que ela carregue um carrinho de mão de areia para você, ela falar que não vai, querido irmão, não se frustre. O Senhor vai levantar uma outra pessoa de outro lugar, em um outro momento, e vai te ajudar. Pode crer nisso. Porque nós, quando fazemos o bem pelo próximo, nós estamos fazendo pelo amor de Cristo, e Deus nos honrará. Pode acreditar nisso. Acredite nessa palavra. Não pense na mentalidade errada, onde eu vou ajudar A para que A me ajude. Eu vou ajudar a A porque Deus me mandou ajudar a A. E se um dia o A não poder me ajudar, Deus vai levantar o B, o C, o D. Acredita nisso. Isso é prova de Deus, pode acreditar. No nome de Jesus, aleluia. Ao ponto de termos o mesmo modo de pensar. Aleluia. Aleluia. E qual seria a maneira correta de pensar? Eu queria ler com vocês essa passagem aqui, capítulo 2, do 5 ao 11. E nós vamos ver aqui, no primeiro versículo desse texto, do 5, exemplo de Cristo na humilhação. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Então eu pergunto, qual seria a maneira correta de pensar? A maneira cristocêntrica, onde você coloca Cristo no centro do seu pensamento, onde você coloca Cristo no centro do seu sentimento, onde você coloca Cristo no centro das suas atitudes, das suas ações. Essa é a maneira correta de pensar. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E ele dá como exemplo. Versículo 6. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retirado a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso, também Deus, por isso tudo que Cristo fez,
Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, pode repetir comigo, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Glórias a Deus por isso. O Senhor, o próprio Jesus Cristo, Ele se colocou como exemplo claro disso. Ele se esvaziou de si mesmo. E muitas das vezes, querido, nós nos agarramos nos nossos achismos, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. Não queremos abrir mão daquilo que é nosso. Nós demarcamos ali o nosso território, nos protegendo das pessoas, protegendo aquilo que nós achamos que temos valor. E não queremos perder isso. Mas Cristo se esvaziou de si mesmo. Se esvaziou de Deus. Ele abriu mão dele. É isso que nós devemos fazer sempre. Então, qual seria a maneira correta de pensar? Pensar como Cristo. Abrindo mão daquilo que nós achamos que talvez dentro do nosso juízo de valor esteja certo ou errado. Dentro da nossa razão. De repente você tem razão quando você olha de forma humana. Mas existe razão na morte de Cristo para a salvação de um pecador. Morrer por aquele que nem vai aceitá-lo, que não vai dar valor. Existe razão nisso? Não tem. É o amor. É o que nós só estamos sendo motivados pelo apóstolo Paulo no livro de Filipenses. É abrir amor, é abrir mão de nós mesmos, em benefício desse amor. Então fala aqui, ele dá aqui alguns itens importantes, né? Dá ali uma cola para a gente, do que nós devemos pensar, tudo que é verdadeiro, nos afastando completamente de toda e qualquer mentira, mesmo que seja produzida pela nossa mente, nos dando aval para tomar ações, atitudes erradas, tudo que é respeitável, tudo que é justo, jamais conseguiríamos chegar à justiça de Deus. A palavra do Senhor é bem clara, que só houve um justo, mas pelo fato de só existir um justo, não quer dizer que nós não devemos seguir o máximo possível próximo à justiça. Procuremos ser justos em todas as circunstâncias. Tudo que é puro, tudo que é amável. Querido, qualquer atitude nossa que venhamos fazer, se ela não estiver pautada no amor, ela não está valendo. Você pode realizar o maior feito do mundo, mas se você não fizer dentro do amor, ela não é evangelho. Será até uma boa obra, será até um momento bem legal você realizar isso, mas isso não é o evangelho. O evangelho, ele deve ser pautado dentro do amor. Tudo que é de boa fama, a fama, ela tem um histórico. E ao observar algo que você vê que não tem um histórico legal para colocar dentro da sua mente, retire. Não deixe que encontre lugar dentro da sua cabeça. Venha repudiar tudo aquilo que não tem uma boa fama dentro de você. Tudo que venha produzir virtude. Então são esses, alguma cola, né, que ele já adianta para a gente, dentro daquilo que nós devemos pensar, dentro dessa ideia cristocêntrica. Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro,
amável e de boa fama, e que venha produzir virtude. Aleluia. Outra coisa que ele trabalha muito aqui nesse livro: deixar as murmurações de lado. Murmurar, querido, dentro daquele significado bíblico, geralmente tem um adjetivo negativo, associando-se à queixa, à insatisfação, à lamentação. Tem pessoas que, infelizmente, elas adotam, né, a murmuração como um estilo de vida. De tudo que ela olha, ela sempre vai contemplar aquilo que é negativo, aquilo que é ruim, né? Muitas das vezes existem diferentes maneiras de você enxergar uma situação, e tem pessoas que elas são levadas, né, enganadas muitas das vezes pela sua mente, em focar aquilo que é ruim. Existem outras pessoas que até mesmo vivendo um momento maravilhoso da sua vida, ela vai enganar a sua mente, de maneira que ela olhe para aquilo de uma forma negativa. Porque a pessoa que se habitua a murmurar, nada para ela está valendo, nada para ela satisfaz. Sempre existe o mas, sempre tem o porém, nada é bom para ela. Então vamos deixar essa murmuração de lado e tentar focar aquilo que é bom, que Deus coloca para a gente. Outra coisa também é ficar olhando para trás. Pessoas que deixam de viver o seu presente, deixam de projetar o seu futuro, porque estão ancoradas ainda no seu passado. E não é isso aqui que o apóstolo Paulo tem nos orientado. Ele fala que, deixe as coisas que passou, fica para trás. Vamos focar naquilo que vai vir. Vamos projetar os nossos olhos para o nosso alvo. Porque se você se prender ao passado, você não está livre para viver o seu futuro nem seu presente. Então deixe isso do lado. Pessoas que se pegam a coisas que aconteceram de maneira, né, errada na sua vida. Acredite, a palavra do Senhor nos diz, Lamentações 3, 22, 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Querido, nós não vivemos para pecar, nós vivemos para viver uma vida de amor, uma vida de comunhão com o Pai. Mas se você pecou em um momento ou outro, coloque o seu coração verdadeiramente diante de Deus, peça perdão, e o Senhor é o único que pode nos perdoar. E o Senhor vai nos perdoar, porque a sua fidelidade é grande, e ela é para sempre. Tem pessoas que se agarram o que aconteceu no passado, e porque ela cometeu isso ou aquilo no passado, ela não se sente ainda livre para viver uma vida com Cristo. Esquece isso. Há tempo de recuperar, há tempo de se renovar, há tempo de se buscar coisas novas com Deus. Tenha o coração completamente aberto, livre, para que Deus possa operar em nossas vidas. É assim que Ele age. Não se martirizando pelo que aconteceu, mas vivendo com alegria por aquilo que Ele vai realizar na nossa vida. Esse é o pensamento de Deus para nós. Aleluias. E qual o segredo de Paulo para viver essa vida dinâmica que ele viveu? Porque quando nós olhamos, né, para ele, cada coisa que aconteceu com ele, por pregar o seu evangelho, de repente tinha uma vida muito confortável, tranquila, uma posição dentro do seu povo.
E ele fala aqui, abrir mão de tudo. E para mim isso é lixo. Ele fala aqui na palavra dele. Lixo. Ele abriu mão de tudo. Para viver ali o pão de cada dia. Para viver ali as promessas do Senhor. Foi preso por pregar o evangelho, não uma vez só. Já afundou com o navio. Já foi perseguido de cidade em cidade. E ele aprendeu com tudo isso. E ele fala no versículo 11, né, no capítulo 4, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Isso é um segredo que vai diferenciar as pessoas que são felizes e alegres. Sabe por quê? Eu nasci para viver. Você nasceu para viver. Nós não nascemos para resolver problema, querido. De maneira nenhuma eu quero te incentivar a ser responsável pelas coisas que você tem que realizar aqui nessa terra. Mas eu quero dizer para você que o fato de você viver não é para resolver problema. Não é o problema o foco da sua vida. Isso que eu quero dizer aqui. Imagine se nós vivermos o momento que nós estamos vivendo hoje, focando apenas essa pandemia. Nós não iríamos trabalhar, nós não iríamos sair de casa, não é verdade? Nós não iríamos pedir uma pizza, porque a pizza pode estar contaminada. Não poderíamos pedir um X-Bacon também, né? Também não poderíamos pedir, porque pode estar contaminado. Ou alguém vai passar álcool lá no alface, não vai. Então, se você começar a viver focando somente os problemas, você não vive. É isso que eu quero dizer para você. Esse é o segredo dele. Porque ele focava quem? Senhor Jesus, a obra dele. As coisas que eram do céu. Ele fala aqui no capítulo 1, se eu não estou enganado, para mim, morrer é lucro. É lucro para mim, eu estou cheio de vontade para ir para o céu. Mas aí existe ainda uma obra a ser realizada aqui nessa terra. Então ele está aí. Se eu estou vivo, amém. Se eu não estou vivo, amém. Esse é o pensamento. Esse é o pensamento dele. É por isso que nada batia ele, podia estar preso. Mas nada batia ele, porque ele sabia a quem ele estava seguindo. E o futuro que estava reservado para ele, que é a eternidade. Aleluias! Quando nós focamos essa eternidade em nossas vidas, querido, eu quero dizer para você qual é o problema da sua vida que vai tirar essa alegria. Qual é o problema que vai te entristecer? Temos que encará-los com responsabilidade, mas que eles não sejam o foco da nossa vida. A nossa vida com Cristo deve ser o nosso foco. E ele aprendeu isso. E saiba que o seu problema, quando você olha para o lado, tem gente pior que você. Essa é a verdade. Sempre tem. Sei também e compreendo que muitas das vezes, todo dia, tu tem que acordar e enfrentar determinados gigantes na nossa vida, que muitas vezes vêm nos afrontar. Eu sei disso. Eu sei disso. Mas acredite no versículo 13. Tudo posso, fale comigo, querido, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluias, glórias a Deus, Deus seja louvado em nossas vidas. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a palavra motivadora. Ele aprendeu a viver contente, na abundância e na escassez, tendo que comer num prato ou não tendo. É isso que eu quero que nós venhamos focar. É isso que ele vem norteando através dessa carta, para trazer pensamentos bons, para trazer pensamentos alegres, para conscientizar aquela igreja do seu compromisso com Cristo.
de uma vida abundante com o Salvador e do que está na frente aguardando por eles, que é a nossa vida eterna. Aleluia. Também existia nessa igreja divergências de pensamentos que muitas das vezes ocorriam atritos. Querido, isso é normal. Saiba disso. Até dentro da nossa casa existe divergências. Tem ou não tem? Divergência de pensamentos entre um pai e uma filha, entre um marido e uma esposa, entre um irmão e um outro irmão. Não vai ter dentro da igreja? Se eu falar isso, estou sendo mentiroso, fugindo do pensamento que nos leva a ser verdadeiros. Todo lugar vai ter. Todo lugar vai ter. E o conselho de Paulo no momento desse, que seja discreto. Paulo foi muito discreto. E nós também devemos ser quando ocorrer tal circunstância. Porque se não aconteceu, vai acontecer. Somos homens. Somos homens. E aconteceu com Evódia e Síntique. Foram duas mulheres faladas por ele, pelo apóstolo Paulo. Pessoas alto padrão. Pessoas espirituais. Pessoas que inicialmente eram exemplos, que muito trabalharam nessa obra em favor do reino de Deus, lado a lado com ele. Mas no momento outro, os pensamentos ficaram diferentes. De repente abriu a brecha um pouquinho para a vaidade. E tiveram conflitos. Ele não fala exatamente aqui o que ocorreu, porque ele é discreto em sua carta. Mas foi algo sério, querido. Porque senão ele não teria preocupação de colocar isso na carta. Senão isso também não chegaria aos seus ouvidos lá em Roma. Foi coisa séria. E ele colocou aqui, dentro da sua admoestação, como apóstolo dessas pessoas, dessas duas irmãs, conselho. E o conselho do apóstolo Paulo para essas duas mulheres, para essa igreja, é que orassem. Orassem. De forma a buscarem os mesmos pensamentos e resolverem os seus problemas. Que fossem, que fosse até, esse objetivo, até a caminhada desse objetivo, moderadas. Se o pensamento ainda não está muito igual, que seja pelo menos moderadas. E que, dentro desse pensamento, colocassem ali, através dessas orações, a súplica, a oração, as ações de graça, que chegassem isso a Deus, de maneira que a paz, que excede todo o entendimento, alcançasse os seus corações e suas mentes e os seus pensamentos. Esse era o conselho. E finalizava que a igreja, que os irmãos as auxiliassem nessa necessidade. Então, esse é o segredo, querido. Se por acaso um irmão seu vier com um pensamento um pouco diferente, se de repente um irmão, de uma situação ou outra não foi bem, não correspondeu bem à sua atitude, querido, ore por ele. Ore por ele. Busque no Senhor pela vida dele. E não alimente mais ainda esse mal. Porque cada vez mais que eu faço isso, alimento mal, pior essa situação pode ocorrer. Ok?
Renan. O que era uma igreja renovada dentro da visão do reino de Deus para Paulo? Em primeiro lugar, uma igreja obediente. Ele fala que essa igreja, ela era obediente, estando ele perto ou não. A pessoa que é obediente, querido, ela é obediente na vista daquele que ele deve obedecer ou não. O fato, da pessoa Paulo está distante dessa igreja, não dava legalidade a essa igreja a se tornar desobediente. Então, para ele, uma igreja verdadeira, uma igreja abençoada, uma igreja renovada dentro da visão, de Deus, é que ela seja obediente. Uma igreja que está presente, dentro dos desafios propostos pelo seu líder. Essa é uma igreja dentro da visão de Deus. Uma igreja que obedece essas propostas. Uma igreja que segue o seu líder. Uma igreja formada com membros de caráter aprovado. Pessoas de uma só palavra. Pessoas de caráter. Pessoas íntegras. Pessoas de respeito. Uma igreja constante. Sabe aquele corredor que inicialmente dá aquele pique rápido para tentar correr, mas ao longo da caminhada começa a cansar, começa a diminuir, começa a ficar ofegante, daqui a pouco ele está se arrastando. Ser constante, querido, é algo que a gente preza muito. Ser constante é você não mudar de pensamento ao longo do caminho. É você não mudar de sentimento ao longo do caminho. É olhar para você e saber exatamente como você vai reagir todos os dias. Essa é uma pessoa fácil de se lidar. Pessoas que são inconstantes, elas são difíceis de se lidar. Porque você não sabe se hoje está bem, se hoje está mal, se eu vou falar, vai me responder. Se eu não falo, depois vai perguntar por que eu não falei. Você conhece alguém assim? Sim, ser humano. Que venhamos buscar essa constância dentro do reino de Deus. Querido, você é trabalhador, seja trabalhador sempre. Você é um homem, uma mulher de oração, seja um homem, uma mulher de oração sempre. Você é uma pessoa obediente, seja uma pessoa obediente sempre. Então a igreja renovada dentro da visão de Deus é uma igreja constante. É uma igreja que corresponde a Deus da maneira que sempre Ele quer. Quando Deus olha lá para o alto e olha assim, vou mandar Joãozinho fazer isso. Hoje ele quer, amanhã ele não quer. Vou mandar Paulinho fazer. Toda vez que eu peço ele faz sempre. É assim que é. Sabe aquele pessoa que te auxilia num trabalho, que sempre está voluntário, sempre está presente, tudo que você pede ele faz? Essa é a pessoa bacana para Deus. Esse é um filho bacana para o pai, para a mãe. Então sejamos uma igreja constante. Uma igreja que colocava à disposição, a sua disposição em favor do reino. Que colocava ali o seu trabalho à disposição do reino. Que não economiza força. Uma igreja que está economizando força, nunca vai, sempre para trás, Não, querido, é partir para cima. É partir com força, é partir com garra, com determinação. Em busca do trabalho do reino, em busca de salvar vidas. Seja trabalhando, lavando aqui dentro.
seja evangelizando lá fora, seja dando um prato de comida, seja pregando aqui em cima, sempre ministrando uma aula. Uma pessoa que oferece o seu trabalho a Deus. Que sejamos isso, oferta, como oferta pessoal para Deus. De forma que Deus possa contar conosco sempre, querido. Essa é uma igreja que Deus quer. É a igreja que Paulo estava aqui, indicando como norte. Que Paulo estava ali escrevendo, com o objetivo de alcançar isso. Uma igreja preparada para entrar no reino dos céus. Aleluias. Uma igreja que ajudava financeiramente os projetos. Diversos trabalhos missionários foi sustentado por essa igreja. Por isso o amor, o carinho de Paulo por ela. Era uma igreja presente, ele fala isso na palavra dele. Onde todas as outras igrejas não me ajudaram, vocês estiveram comigo sempre. Aleluias. Financeiramente. Essa é uma igreja que se preocupa com a vida financeira da sua casa. Que procura ver se está faltando alguma coisa. Que colabora com a alimentação, que é um trabalho da igreja. Que está procurando saber se está necessitando alguma coisa para fazer o projeto de Geração Vida aí no próximo mês. Financeiramente. E eu tenho certeza, querido, que não vai faltar no seu bolso. Porque você está abençoando a sua conta lá no céu. Aleluias. É o melhor investimento que nós temos. É quando nós depositamos nas contas celestiais. Aleluias. Glórias a Deus. Uma igreja que atuava através da oração, principalmente nos momentos de aflições. Era uma igreja que orava. Era uma igreja que buscava. Era uma igreja que participava dessas orações. Nós temos à disposição aqui da nossa casa 4 orações diárias, querido. E eu falo para você, como todos que participam ali, eu vejo o amor, o carinho de estar ali ministrando aquela oração. É algo que eu já acordo de manhã pensando, hoje é dia de oração, vou me preparar para isso. Sabe por que você se coloca ali para abençoar? Tenha isso, esse desejo no seu coração de orar, de participar das nossas orações. Porque ali nós estamos orando pela nossa igreja aqui, orando pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, orando por aqueles que estão necessitados, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão desempregados. Querido, seja uma igreja de oração, seja uma igreja viva, que atue através dessa oração, principalmente nos momentos de aflições. E eu quero falar o seguinte, Paulo fala aqui claramente, de toda essa atuação nessa terra, toda essa atuação aqui nessa terra. Queria chamar os músicos. Porém, ele é bem claro, quando ele fala que a nossa verdadeira pátria não é aqui. Sabemos que a nossa pátria está nos céus, mas até que Ele venha, venhamos buscar ser uma igreja viva, uma igreja santa, uma igreja preparada, como dito por Ele, uma igreja preparada para o dia de Cristo. Esse era o propósito final disso tudo. Fique de pé, por gentileza. Aleluia. Glórias a Deus. Fique de pé. Feche os seus olhos. Você também que está em casa nesse momento, quero te convidar a também participar.
da nossa oração. Feche os seus olhos. E você, dentro dessa mentalidade cristocêntrica, onde Cristo, Ele só, é o centro de tudo. Dentro dessa mentalidade, onde nós buscamos os mesmos pensamentos, que você faça, nesse breve momento, um juízo de valor, dentro da vida que você está vivendo e da vida que você quer viver. E dentro desse pensamento, coloque a mão no seu coração. Nós iremos orar a esse Deus tão especial, a esse Deus tão poderoso, que sabe e reconhece todas as nossas fraquezas, todas as nossas dificuldades, mas também sabe que Ele age em nós, Ele tem o poder, Ele tem autoridade para mudar as circunstâncias, Ele tem o amor que desce como bálsamo sobre nós, aleluia. E vem movimentar todo o nosso ser nessa busca pela perfeição espiritual, que produz também melhoramento no ser, a esse Deus tremendo. E oremos a Ele. Deus eterno, é com alegria, Pai, e felicidade que estamos aqui mais uma vez na sua casa, casa de meu Pai. Oh, aleluias. Obrigado, Senhor, pela tua companhia. E sei, Senhor, que cada palavra escrita, Senhor, nessa carta, ela vem produzir crescimento. Ela tem um propósito, Senhor, de uma evolução espiritual. E quando nós olhamos, ó Deus, para nós, e reconhecemos também que Tu és um Deus que nos conhece muito bem, e mesmo assim nos ama. Oh, aleluia. Por isso que nosso amor aumenta mais por Ti, Senhor. Ajude-nos, Senhor, nas nossas imperfeições. Ajuda-nos, Senhor, a criar em nós algo novo, uma nova mentalidade, um novo pensamento, de forma a contemplarmos o exemplo de Cristo aqui nessa terra. Aleluias, Tu és Rei, Senhor. Pai, ajude-nos nessa caminhada, que muitas das vezes é dolorosa, é penosa, Senhor, porque nós temos que nos submeter a Ti e negar o nosso próprio ser, Senhor, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós somos por Ti. Mas Tu foi, Senhor, primeiro como exemplo, que se esvaziou de si mesmo, aleluias, em amor de nós, em benefício da nossa pessoa, ó Deus, aleluias. Ajude-nos, Senhor, a ser, Senhor, novas pessoas em Ti. Ajude a renovar as nossas mentes, renovar tudo aquilo que está em nós, alcançarmos os Teus projetos, Senhor, a Tua vontade aqui nessa terra, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, que venhamos rejeitar, Senhor, o nosso próprio eu, que muitas das vezes nos leva ao erro, ao pecado, à dor, ao choro, ó Deus, mas que venhamos viver uma vida de alegria em realizar a Tua vontade, em pensar que conseguiremos mudar, Senhor. Mude-nos, Senhor, em o nome de Jesus,
Em o nome de Jesus, ajude cada irmão, Senhor, que nesse momento se coloca nessa posição, que se dobra diante dessa cruz, que se dobra diante dos seus pés, e se submete à sua vontade, que seja feita a tua vontade, não é nossa, Senhor. Oh, aleluias, aleluias, glórias a ti, Senhor, aleluia, amém, Senhor Jesus. Deus abençoe, meu irmão, no nome de Jesus, aleluia. 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 Rendido a ti estou e pra sempre cantarei. Faz de mim o teu querer. Faz em mim, Senhor, em nós o teu querer. Obrigado, Pai, pela tua presença abundante nesse lugar. Pai, agradecemos por tudo aqui que aconteceu, pelos louvores iniciais, pela oferta, Senhor, por essa palavra, pela comunhão, Senhor, que não é comparada a nada com nossos irmãos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos aqui. E eu quero abençoar, Senhor, cada um, de maneira, Senhor, que retornem para os seus lares, levando, Senhor, dentro de si algo novo, levando dentro de si uma mudança, uma transformação, e que ao chegar, Senhor, em seus lares, declarem, Senhor, o seu projeto, declarem, Senhor, a sua vitória neles e dentro dos lares deles. Eu despeço o seu povo, dentro dessa mentalidade renovada em Ti, em nome de Jesus. Querido, Deus abençoe, e Deus leve em paz, guardado por essa presença santa, e não abra mão de nada que você recebeu aqui hoje, no nome de Jesus. Vá com Deus, um beijão no seu coração, em nome de Jesus. Amém.